Fala pessoal, beleza? Davi aqui e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto de agenda e aí a gente vai implementar algumas coisas novas aqui para expandir a nossa agenda e trabalhar alguns conceitos aqui de clean code, né? Quanto mais a gente deixa o nosso código aqui, mesmo que seja no Java puro, quanto mais clean ele fica, melhor o desempenho. Compilando o código aqui, a gente tem o seguinte. Quando eu estava olhando aqui, inclusive estava revisando ele antes de fazer, quando a gente vai utilizar a opção 3, ele não retornava nada pra gente, né? Simplesmente ele finalizava o programa. E aí, quando eu dei commit aqui, eu tinha colocado um salt aqui, dizendo programa finalizado. Mas, na verdade, apagar não, né? É a opção 0 ali. E aí, ele estava dentro do laço do while, e aí estava repetindo o programa finalizado, mesmo que eu fosse em outra opção. E aí eu vou apertar o 3 aqui, né? 3. Olha só, ele não me aparece nada, ó. Ele fica lá executando, ó. Fez sair, sair. E aí não sai, né? Porque eu tô apagando, não tem nada para apagar. Então a gente pode colocar um else aqui, um else if. Deixa eu copiar esse else if. Na verdade não, vou fazer do zero com vocês. A gente pode pôr um else if aqui. E colocar se a opção for igual a 3, a gente vai pegar o nosso objeto pessoa e vai colocar ele nulo. Assim, ele vai referenciar esse objeto nulo, ou seja, não vai ter nada dentro dele. E aí a gente pode dar um salt aqui e dizer, ó, pessoa apagada com sucesso. Aí recompilando o código. Olha lá, pessoa apagada com sucesso. Mas a gente não tem uma pessoa aqui dentro. Como que a gente está apagando uma coisa que a gente não tem? E aí, para resolver esse problema, a gente pode colocar um if aqui dentro. Ó. If pessoa for igual a null, né? Igual a null, a gente pode dar um salt aqui, ó. Não existe nenhuma pessoa no sistema. Caso não for nulo, a gente pode colocar esse pessoa.imprime dados dentro desse else aqui. Para quando eu for visualizar a pessoa, vai aparecer aqui, ó, não existe nenhuma pessoa no sistema. Escolha uma opção. No 3, deu pessoa apagada com sucesso. E se eu tentar visualizar a pessoa, não existe nenhuma pessoa, ok? A gente pode reparar que o nosso programa ele permite a gente só cadastre uma pessoa, né? Isso seria legal se a gente conseguisse cadastrar várias pessoas. E aí a gente entra no conceito de lista, né? Uma lista, um array. E aí a gente consegue implementar mais pessoas, né, no na nossa lista. Pensando aqui nesse contexto, a gente usa list do Java útil. E a gente passa dois, um menor e um maior, tá? Eu acho que o nome disso é generic. Posso estar errado. E aí você passa o tipo que você quer aqui. Então, se fosse, por exemplo, string, então uma lista de string. Se fosse uma lista de inteiros, ia ser integer. E aí a gente daria um nome para ela. Que nesse caso aqui, por exemplo, seria pessoas. Umas pessoas dos tipos inteiros. Ou então poderia ser a idade delas. Mas nesse caso a gente vai passar uma lista de pessoas. Pessoas. Que é o nosso tipo. O tipo de pessoa é pessoa. Entende? E aí a gente passa um new array list. Porque uma lista está atrelada diretamente a um array de listas. E um array é a mesma coisa de uma matriz. Então, por exemplo, aqui a gente tem isso daqui, um array cheio por exemplo, assim. Exemplo, seria um array, certo? Então ele teria um nome, né? Então, sei lá, lista. Mais ou menos seria essa ideia
aqui dessa lista, tá? E aí ele englobaria todos esses valores com seus respectivos posições, são suas respectivas posições, e a gente conseguiria acessar cada posição sem definir. Então, por exemplo, a gente teria que definir uma variável, várias variáveis para ter esses vários números. Numa lista, não. Numa lista a gente consegue colocar diferentes dados, vários dados, numa lista só e acessar os valores dela, então as posições, entendeu? Como a gente tem uma lista, né, um objeto de pessoas dentro dessa lista, a gente tem que adicionar. E a gente está criando o nosso objeto aqui. Então, eu mudei o nome aqui para pessoas list para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente adicionaria aqui, ó, pessoas list.add. Dentro dessa lista, eu quero adicionar o quê? Pessoa. Então, pessoa. O que está acontecendo aqui? Eu criei uma lista pessoa que está no meu objeto da variável pessoa que está criando uma nova pessoa. Aí eu estou pegando a minha list, uma lista de pessoas, adicionando esse objeto pessoa dentro da minha lista. Então, na posição 0 aqui, por exemplo, se eu iniciar o sistema, na posição 0, e eu colocasse, por exemplo, Davi, eu teria na posição 0 dentro dessa lista, Davi, sobrenome dele, a idade e o telefone. Tirar esse objeto que a gente criou aqui. Por quê? Porque a gente vai utilizar as pessoas da lista. E aí repara que todo o meu código deu erro aqui, né? Vou passar a criar ele aqui. Pessoa, pessoa. Só que repara que aqui deu problema, né? E aí como eu resolveria esses problemas aqui? Seria aqui passar o meu pessoa list. Seguinte, pensando aqui nesse else if, a gente tem pessoa que receberia null, ficaria nulo. Mas aí a gente passaria aqui agora um pessoas.list. Igual não. Funciona? Funciona. Mas aí eu estaria limpando a minha lista em tempo de compilação lá, ela seria limpa. Mas eu não quero isso, que ele faça isso. Se removesse só uma pessoa da minha lista. No momento aqui agora, a gente vai usar o ponto clear. Mas, ao decorrer aqui do projeto, a gente vai mudar isso daqui. Se a pessoa fosse igual a nulo, a gente não existia nenhuma pessoa aqui. Para resolver esse problema, a gente passa aqui, ó, pessoas.list .isEmpty. Por quê? Se essa lista de pessoas estiver vazia, não existe nenhuma pessoa no sistema. Para a gente resolver esse problema, a gente vai instanciar a pessoa aqui dentro, o objeto pessoa, dentro da minha pessoa list. E aí, lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? Inclusive no Java 21, já tem outras formas de fazer isso. Ele já apareceu aqui para mim, getFirst, getLast e getClass. Isso daqui, ele foi introduzido, esse getFirst aqui, na versão 21 do Java. Aqui eu estou usando a 17, mas eu acho que pelo IntelliJ aqui, ele já deve ter instanciado alguma coisa aqui do Java 21. Mas nesse caso a gente vai usar o get. Isso porque ele tem que pegar a primeira posição, a primeira pessoa da lista. Igual eu dei o exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho o meu primeiro dado aqui dentro do meu array. Então, vou pôr aqui. Vou exemplificar aqui. Vou pôr aqui. Vou pôr lá. Eu tenho só um nome aqui. E aí, vou dar o nome desse array. Nome assim. Repara que o seguinte. Vou colocar dois nomes aqui. Davi e, sei lá, vou pôr assim. Não, assim. Nossa, meu Deus, pode ser de nome, pode ser qualquer um. Davi, vírgula, Mateus. O primeiro dado dessa lista sou eu. Então, se o primeiro é 1 e o segundo é 2. Então, Davi é 1 e Mateus é 2. Só que dentro dessa lista, a primeira posição começa no índice 0. Então, no índice 0, a primeira posição eu tenho Davi. E no índice 2, que aí é o número 1, eu tenho a posição Mateus. Mesmo que esse seja o primeiro dado e esse o segundo, olhando num campo de visão de índice, esse é o índice 0 da minha aplicação. E esse é o primeiro índice. Deu para entender? Então, funciona assim. Começa no 0. O 0 é 1. Por quê? Porque o 0
é o primeiro índice e o primeiro índice é o primeiro. Ele é representado por 0. Quando tu for trabalhar com lista e quiser saber aonde tá, saber qual posição tá aquele objeto, mas de uma lista enorme, você quer saber quantos objetos tem ali, em qual posição tem qual, no caso objeto não, né? Qual posição tem qual valor, tu teria que trabalhar nos índices diretamente, certo? Pegar o tamanho dela, né, com ponto length talvez e saber direitinho manipular a lista, certo? O índice 0 aqui e ver se ele vai me apontar o erro. Ele já está me apontando um erro aqui, é o ponto e vírgula que está faltando. Mais alguma coisa, deixa eu olhar. Ele está mandando eu usar o get first aqui, mas eu vou usar o ponto .get e vou compilar aqui para ver se está tudo funcionando direitinho. Olha só, ele compilou aqui, vamos cadastrar a pessoa. Nossa, pôs a idade totalmente fora do contexto ali, né? E aí vamos visualizar aquele dado que eu coloquei. Nome Davi Gabriel, idade 99, telefone 99 e escolha uma opção. Eu vou mudar esse escolha opção aqui, que tá faltando 2 pontos, né? Vou colocar ele assim. Seguinte, para cada pessoa do meu objeto pessoa, vou dar o nome de uma variável, eu vou exibir a lista dessa pessoa. Aí eu vou pegar esse método aqui que eu tenho lá na minha pessoa e vou pôr aqui dentro. Ele vai imprimir os dados, todos os dados que tem na minha lista. E aí eu apago essa linha aqui. E essa pessoa, ela está sendo criada, então você cria a primeira pessoa. Criou, ele vai voltar aqui, vai criar a pessoa na lista de pessoa e vai imprimir o dado daquela pessoa. Então criei 2 pessoas. Então ele vai passar aqui 2 vezes e vai printar para mim 2 pessoas. Fiz isso daqui 3 vezes. Ele vai passar aqui uma terceira vez e vai passar aqui no exemplo. Então se eu tenho lá Davi, depois criei Maria e João, ele vai passar Davi, vai entrar aqui dentro desse for, vai passar pelo outro nome que eu coloquei, os outros dados, e pela terceira vez, porque eu tenho 3 dados na minha lista, vai passar aqui dentro desse for each. Tá? Ele é bem parecido com o for, e aí nas próximas eu mostro o for para vocês. A gente vai criar um método estático aqui, só para melhorar a visualização do nosso código. A gente vai criar aqui imprimir, deixa eu ver, imprimir separador. Separador. E ele vai, eu vou dar só um sort aqui, deixar só essa linha de sort aqui. E quero imprimir só os iguais aqui, né? Opa, iguais não, só o mais não, iguais. Só os iguais aqui dentro, ó. Aí eu posso simplesmente vir aqui e aqui antes do meu for, eu vou imprimir separador para ficar bem organizadinho. Aonde eu vou imprimir esse separador? Eu vou imprimir ele aqui também e vou imprimir ele aqui no telefone, bem no finalzinho. Vou imprimir ele aonde mais aqui? Deixa eu ver. Acho que só, hein? Por enquanto aqui é só. E vou imprimir o separador aqui no final também. Certo? Ok. Vamos compilar. Vamos escolher uma opção aqui, cadastro pessoa. Ele imprimiu meu separador, então vou cadastrar minha pessoa. Ok, agora eu vou cadastrar mais uma pessoa de novo. Olha, imprimiu 2 vezes. Maria, Joana, 29999. Pronto, agora eu quero visualizar as pessoas. Olha só, ele me mostrou as 2 pessoas, ó. Essa pessoa 1 e essa pessoa 2 aqui. Certo? Então tá funcionando esse nosso código aqui. Esse separador, queria imprimir ele no começo e no final. Acho que, não sei se ele separaria cada pessoa. Deixa eu pôr ele para imprimir aqui dentro.
ele separa a pessoa que eu vou cadastrando aqui. Ok? Cadastrar a pessoa. Cadastrar umas pessoas rápidas aqui, com qualquer valor aqui, pra gente só ver se vai funcionar o negócio. Ok, vamos visualizar. Ele dividiu aqui pra gente, mas está duplicando a linha. Creio que seja por causa desse aqui. Mas aí ele já está dividindo aqui, né? Divide esse e divide esse. Então, beleza. Tá funcionando o que a gente queria. Mas, galera, repara uma coisa. A gente tem código repetido aqui, ó. Olha só. Esse código, ele está repetido aqui em cima. Certo? A gente olhando assim. E aí isso não é uma boa prática, né? Como a gente já viu aqui, a gente teve que criar um método estático para evitar que a gente tivesse código repetido. Então a gente vai novamente criar outro método estático. Por quê? Porque a gente está repetindo o código. Imprime separador. A gente pode imprimir isso tudo dentro, esse imprime separador não. Mas assim, a gente tem código repetido porque eu estou imprimindo dados aqui, sendo que eu poderia ter uma função para fazer isso tudo aqui para mim. Galera, o IntelliJ, eu vou imprimir dados não, né? Tinha que ser imprimir menu. Na verdade, eu vou pôr imprimir menu aqui, tá? Fica bem mais fácil pra gente. Eu vou renomear todas as minhas usages. Viu? Ele apareceu rename usages, aí ele já renomeou tudo pra mim. Aqui no IntelliJ, a gente tem uma opção que a gente seleciona o código, clica com o botão direito e vem aqui em, deixa eu ver, Refactory e Extract método. Esse. Start método. Aí ele pede pra gente dar um nome. Então vou dar um nome aqui. Mostra menu e devolve opção selecionada. Certo? Então eu dou um enter aqui agora e ele criou aqui para mim já automaticamente, certo? E aí ele já está utilizando o código repetido que eu tinha aqui. E aí eu posso usar aqui embaixo também, porque ele vai retornar a minha opção. Só. Opa. Selecionar essa linha aqui. Vou apagar essa. Repara que ele vai me dar um erro aqui, porque eu já declarei o tipo dela. Então, vou deixar aqui, ó, só utilizando a variável. Esse risquinho aqui está dizendo que, olha lá, eu estou usando aquela variável lá, né? Mudei ela de local lá e asignei local variable, certo? Então, a gente tem o mesmo comportamento que a gente tinha antes com melhorando o nosso código. E a gente já tem muito código aqui. Detalhe, a gente vai melhorar, vai diminuir esse código aqui, provavelmente com for, né? Para a gente ficar contando aqui, né? Não sei, estou pensando ainda. Porque a gente quer menos código e ter a mesma funcionalidade com menos código na tela, para ficar menos confuso, tá? Então, vou cadastrar a pessoa aqui. Vou mudar o nome ao contrário aqui. Vou pôr a idade, vou pôr o telefone. E aí, eu vou pôr para visualizar essa pessoa. Aí ele já visualizou aqui para mim. Vou pedir para cadastrar uma outra pessoa. Vou cadastrar agora eu mesmo, sem seu nome ao contrário. E aí vou pedir para visualizar essas duas pessoas. Olha só, ele já separa aqui para mim, tá? Ele só tá colocando. A gente vai continuar expandindo essa nossa agenda. A gente tem que trabalhar nesse método aqui, porque ele está limpando a nossa lista. Não é isso que a gente quer. A gente quer limpar uma pessoa só. Então a gente vai ter que refatorar algumas coisas assim. Mas por hoje é só. Acredito que deu para entender bastante coisa aí e melhorar bastante o nosso código do que a gente está obtendo aqui, beleza? Muito obrigado aí você que viu até aqui e valeu!